Oi pessoal, meu nome é Tássia, sejam bem-vindos ao meu canal. Se você está pensando em ler Hábitos Atômicos do James Clear, vem que eu te ajudo a decidir. No vídeo de hoje eu vou falar desse que é um dos livros mais vendidos de 2024 segundo o site Publish News e também a Amazon, além de ser um best-seller do New York Times. E estamos falando dele, Hábitos Atômicos, do James Clear. E olha, gente, não é difícil gostar desse livro, viu? Com pouco mais de 300 páginas e publicado pela editora Alta Books, editora essa que tem várias leituras obrigatórias que com certeza vão aparecer aqui nesse canal. O livro Hábitos Atômicos tem uma leitura leve, fluida, ao mesmo tempo que vai trazer dados e estudos que ajudam o leitor a compreender bem o raciocínio que está sendo explorado. De forma bem resumida, o livro nos mostra como transformar hábitos bons em algo que fazemos inevitavelmente, de qualquer jeito, enquanto tornamos os maus hábitos impossíveis. Utilizando o exemplo da sua própria vida pessoal e incontáveis histórias que vão servir para a gente como inspiração, o autor James Clear consegue nos mostrar o poder que as pequenas mudanças de comportamento têm na nossa vida diária e na construção dos nossos hábitos. Segundo ele, isso é o que nos separa de alcançar os nossos objetivos. Pessoal, como a gente está começando a ajustar o nível de spoiler aqui, eu preciso saber se vocês gostam de mais detalhes ou menos, se vocês gostam de um comentário mais superficial, e então vocês me contem aqui nos comentários se vocês preferem mais detalhes ou um panorama mais geral do livro só. Bom, eu separei aqui alguns trechos do livro que eu destaquei durante a minha leitura e que ficaram marcados para mim de alguma forma. O primeiro trecho é: um hábito é uma rotina ou comportamento que é realizado regularmente e, em muitos casos, de modo automático. Isso é verdade tanto para os bons quanto para os maus hábitos, né, gente? Quantas vezes a gente já não começou um hábito com alguma atividade que a gente nem percebeu e quando viu, o estrago ou o resultado já era enorme. Acho que o exemplo clássico aqui é a alimentação. Comer uma bobagem começa com aquele dia ruim, muitas vezes sem a gente nem se dar conta e de repente, eu falo de repente, mas a gente está vendo que não é tão de repente assim. A gente está comendo mal vários dias e os prejuízos para a nossa saúde já começam a ser sentidos. O segundo trecho é: hábitos são os juros compostos do autoaperfeiçoamento. Da mesma forma que uma ligeira mudança de hábitos pode direcionar a sua vida. E o que ficou para mim desse trecho, pessoal? Por que ele fala que os hábitos são os juros compostos? Se você conhece um pouco de matemática, coisa que eu não, você sabe que os juros compostos vão se acumulando e eles são o milagre aí da matemática financeira. Então, o que ele quis dizer com isso? Quando você tem hábitos, eles vão se acumulando e vão fazendo com que você chegue mais perto do seu objetivo, cada vez mais perto daquilo que você almejou. Por isso que os hábitos são tão importantes para a sua melhora e para o seu autoaperfeiçoamento. Uma ligeira mudança em seus hábitos diários pode direcionar sua vida para um destino muito diferente. Fazer uma escolha que seja 1% melhor ou pior parece insignificante no momento, mas ao longo dos momentos que compõem a vida toda, essas escolhas determinam a diferença entre quem você é e quem poderia ser. O sucesso é resultado de hábitos diários, não transformações únicas na vida. Esse trecho, pessoal, traz pra gente a ideia de que aquela decisão, aquela pequena decisão que a gente toma uma após a outra, pode influenciar os resultados que a gente quer atingir. Um exemplo que eu também acho que é bem clássico é em relação à atividade física. Você pode decidir um dia após o outro ou 3 vezes por semana entre ir à academia ou ficar em casa. E cada vez que você fizer essa decisão, isso vai contribuir para o resultado final lá na frente. Se você toma uma decisão ruim uma após a outra, você com certeza vai ter resultados que não vão ser os melhores. E se você toma uma pequena decisão após a outra, que é uma boa decisão, isso te ajuda a chegar no seu objetivo, naquela meta que você estipulou. Um outro trecho muito importante, que eu achei muito rico, essas melhorias foram pequenas, mas me deram uma sensação de controle sobre a minha vida. Comecei a me sentir confiante novamente, e essa crescente crença
em mim mesmo invadiu a sala de aula enquanto eu aprimorava meus hábitos de estudo e conseguia obter notas altas durante o meu primeiro ano. Esse trecho é um depoimento de uma pessoa que teve a sua vida transformada por implementar hábitos atômicos, hábitos pequenos, um após o outro, com decisões micro, mas que geraram um impacto muito grande. E eu quis trazer esse trecho aqui para vocês verem que o autor vai trazendo ao longo do livro vários comentários, vários exemplos de pessoas que aplicaram o sistema dele, aplicaram o método do autor James Clear e conseguiram transformações na vida delas. Um outro trechinho aqui é sobre o próprio significado da expressão hábitos atômicos. É uma prática ou rotina regular que não é apenas pequena e fácil de fazer, mas também a fonte de um poder incrível. E por que o autor traz que os hábitos atômicos não são só decisões pequenas, hábitos pequenos e fáceis de fazer, mas fonte de um incrível poder? É porque isso tem realmente o poder de transformar a sua vida. É através de pequenas decisões, uma após a outra, consistentes, dia após dia, que você vai alcançar o resultado que você almejou, que você planejou lá atrás. E isso a gente vê, por exemplo, de novo, quando a gente está tentando perder peso, ir na academia, comer direito. São pequenas coisinhas ao longo do dia, ou seja, toda refeição que você vai fazer, você tem que pensar no que você vai comer, como que você vai comer, e aí uma refeição após a outra, um dia após o outro, e quando você vê, os meses se passaram e você atingiu o seu objetivo. Isso também vale para os estudos. Quem está estudando para uma prova de concurso, percebe que dia após dia você senta para estudar, lê todo o conteúdo e quando você vê, se passaram meses e você está dominando o assunto, está dominando tudo para fazer a prova. E isso que a gente está falando aqui tem tudo a ver com as duas últimas frases que me impactaram muito. O mundo exterior só vê o acontecimento mais drástico e não tudo que o precedeu. E maestria requer paciência. Segundo Clear, a espinha dorsal deste livro é o modelo de 4 passos de hábitos, que é o estímulo, o desejo, a resposta e a recompensa, somados às 4 leis da mudança de comportamento, que evoluem a partir dessas 4 etapas. Além disso, ele vai falar que a gente precisa construir sistemas que nos levem aos resultados que estamos buscando através das nossas metas. E que na maior parte das vezes nós falhamos na construção e manutenção de hábitos porque estamos usando o sistema errado. E ele ainda traz: o propósito de construir sistemas é continuar jogando. E para complementar esse pensamento, eu quero sugerir aqui um outro livro que também fala de hábitos e de toda a ciência por trás da formação deles. E que podemos fazer um vídeo inteiro para ele, porque esse livro também é um sucesso. Eu estou falando do Poder do Hábito, escrito por Charles Duhigg, que também chegou à lista dos mais vendidos do New York Times e da Amazon. Esse foi o vídeo de hoje. Comenta aqui se você se interessou pela leitura do Hábitos Atômicos de James Clear. Deixa o seu like, se inscreve no canal para acompanhar os próximos vídeos e a gente se vê. Até lá!